Hoje o nosso assunto é regeneração, conversão, arrependimento e fé. Esses 4 assuntos nós vamos ver hoje à noite. São assuntos que estão ligados à parte da salvação, ou seja, a chamada soteriologia. Soteriologia é o nome teológico que a gente dá para a doutrina da salvação. Então, nós vamos trabalhar esses 4 assuntos hoje. Certo? Então, nós vamos começar com a regeneração. Certo? A questão é que todo ser humano precisa de regeneração. E sem essa regeneração, o destino eterno do homem é o inferno. Essas 2 afirmações, que todo ser humano precisa de regeneração e que sem a regeneração o seu destino eterno é o inferno, nos levam a 3 perguntas cruciais. Que é, o que é regeneração e como nós podemos obtê-la? Qual o estado natural, o estado do ser humano natural? E a terceira pergunta, se as pessoas precisam de regeneração, isso significa que elas não a possuem normalmente, naturalmente? A questão é que o ser humano, no seu estado natural, o ser humano, ou seja, o que Paulo chama de homem natural, o ser humano ele é depravado, ele está no estado de depravação total. O que vem a ser esse estado de depravação? Não significa que que o homem é mau até não poder mais. Não é isso. Depravação total e todas as áreas do ser humano estão manchadas pelo pecado. Isso é o que significa depravação total. Não existe nenhuma área na vida do ser humano que não esteja maculada, manchada, deturpada pelo pecado. Vamos ver aqui o que é que a Bíblia nos diz sobre o homem natural. Então, o homem natural é totalmente depravado, ele é pecador, ele é inimigo de Deus e ele é alheio a Deus. Veja só o que é que a Bíblia nos diz quanto a essa condição do ser humano. Romanos, no capítulo 1, versículo 29 a 31, diz assim, traçando o retrato do homem natural, Paulo nos diz, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Esse é o retrato do homem natural. O homem natural, sem regeneração, ele é tudo isso. E, acima de tudo, conforme eu salientei aí, ele é inimigo de Deus. Então, aquela conversa que nós ouvimos com muita frequência de que o homem tem, como é que se diz, ele está num estado em que ele pode decidir se ele quer aceitar a Jesus ou não, se ele quer entregar sua vida a Jesus ou não e tal. Isso, de acordo com a Bíblia, é impossível, porque ele é inimigo de Deus. O inimigo não tem nenhum interesse, nenhum desejo de se relacionar com aquele que é seu inimigo. Então, o homem, no seu estado natural, é inimigo de Deus. Paulo também nos fala em Colossenses, no capítulo 1, 21,
que os homens naturais são inimigos de Deus. Antes vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Em Colossenses ainda, no capítulo 2, versículo 13, ele diz: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ou seja, no seu estado natural, o estado do homem é de morte espiritual. Um morto não responde a nada. Você pode soltar uma bomba atômica do lado dele, né, que ele não vai ter nenhuma reação, barulho nenhum chamado, nada. Por quê? Porque ele está morto espiritualmente. Também em 1 Coríntios, Paulo nos diz claramente, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque discernem espiritualmente. O homem precisa ser regenerado. Essa é a razão pela qual o homem precisa ser regenerado. Porque, por causa dessa situação. Então, nessa situação, o homem se encontra perdido. Perdido. João, capítulo 3, versículo 18, diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Ora, nós sabemos que o homem natural não crê em Cristo. E então, João diz que ele já está condenado, ou seja, já está perdido. Qual a consequência disso? A consequência de ele estar perdido é que o homem natural não pode, por seus próprios esforços, adquirir, comprar ou conquistar a salvação através das suas obras. Né? Isaías, no capítulo 64, versículo 6, nos diz o seguinte: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapos de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Romanos, capítulo 3, versículo 20, diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. E em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, Paulo nos diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, com a situação do homem totalmente depravado, perdido, impossibilitado de adquirir, de comprar ou de conquistar a salvação através das suas obras. Porque tudo que o homem faz está manchado pelo pecado. Daí que o homem natural precisa de regeneração. E o que é que vem a ser regeneração, afinal de contas? Notem aqui, essa figurinha que eu coloquei aqui, isso é um coração feito de pedra, né? Coração de pedra. Então, a regeneração é aquilo que a Bíblia chama de novo nascimento. É aquele ato que, quando Deus troca o coração de pedra pelo coração de carne. Então, a regeneração é uma ação divina que dá ao eleito, no devido tempo, uma nova natureza. De sorte que, somente depois da regeneração, ele pode responder positivamente ao chamado do Evangelho, arrepender-se de seus pecados e ter fé em Cristo. A regeneração, portanto, é o primeiro passo para a redenção e a salvação do pecador. O pecador não pode responder ao chamado do Evangelho se antes Deus, através do Espírito Santo, não o regenerar, não transformar o seu coração de pedra em coração de carne. Por quê? Porque
ele deixa de ser inimigo de Deus e passa, então, a ter possibilidade de responder ao chamado do Evangelho. Ok? Vamos ver agora, então, a conversão. A conversão, nós podemos dizer que é a evidência externa da regeneração. Quando uma pessoa nasce de novo, tem uma nova natureza, então essa nova natureza, ela é orientada na busca de Deus. É como está aqui na plaquinha. Estava indo numa determinada direção e volta. Ele faz uma conversão, ele retorna. Então, ele deixa de ser inimigo de Deus e passa, então, a desejar Deus. Desejar a Deus e desejar a Cristo. Né? Então, quando o homem recebe essa nova natureza, é de se esperar, né, que as suas ações também mudem em comparação com as suas ações pregressas. Então, há uma mudança na vida da pessoa. A pessoa começa a ver as coisas com outros olhos. Agora, nós precisamos ter em mente de que a conversão não é meramente mudar de religião ou de igreja. A conversão é algo muito mais profundo. O termo grego para conversão é metanoia, que significa mudança de mente, mudança de propósitos. Nessa mudança de mente, há uma dupla ação: afastamento do pecado e aproximação de Deus. Quando a pessoa experimenta a conversão, passa a ver o mundo e a vida de forma totalmente nova, completamente diferente. Por quê? Porque mudou a sua natureza. Ele tinha determinados propósitos, depois da conversão ele tem outros propósitos. Podemos dizer que a conversão, ela se compõe de dois elementos. O arrependimento, que envolve uma tristeza pelo fato de ter ofendido a Deus, um desejo sincero de abandonar o pecado e a decisão de buscar comunhão com Deus e cumprir os seus preceitos. Então, arrependimento e fé. Veja só, nós vemos aqui, eu falei sobre 3 elementos: tristeza, desejo e decisão. Tristeza pelo fato de ter ofendido a Deus, desejo sincero de abandonar o pecado, decisão de buscar comunhão com Deus e cumprir seus preceitos. Então, a conversão, ela tem esses três aspectos. Envolve as emoções, que é a tristeza, envolve o intelecto, que é aquele desejo, e envolve a vontade, que é aquela decisão. Tristeza por ter ofendido a um Deus santo, o desejo de amar a Deus e de buscar a Deus e a vontade de seguir os preceitos do Senhor. Agora, nós enfrentamos um paradoxo na conversão. Por quê? Porque ela é nitidamente uma obra de Deus, mas também ela é uma obra do homem, porque essas duas vontades, elas atuam em consonância. Não se sabe, a gente não consegue compreender com clareza essa harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana no que diz respeito à conversão. Mas o fato é que tanto Deus age como o homem também toma uma decisão. Na verdade, agora uma coisa é certa: o homem só consegue tomar essa decisão da conversão, que envolve a sua conversão, após a regeneração. Antes, ele não consegue. Por quê? Porque ele está voltado para o pecado. Ele precisa
ser regenerado para que ele possa responder positivamente à chamada do Evangelho. Então, somente após a regeneração, o homem está apto a tomar uma decisão diante do chamado do Evangelho. De uma forma misteriosa, conforme eu falei, há essa harmonia entre a vontade de Deus, a soberania de Deus e a vontade do homem na decisão de entregar a vida a Cristo. É por causa dessa responsabilidade que o homem tem na sua conversão, é que nós vemos tantos chamados à conversão e ao arrependimento na Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Ok. E na conversão, nós podemos dizer que existem dois tipos de conversão. A chamada conversão de crise e a conversão gradual. E o que vem a ser isso? Conversão de crise, nós poderíamos dizer, é aquela conversão que se dá assim, pá! Que você sabe exatamente o dia que você se converteu, o momento, a hora, as circunstâncias, foi num acampamento, foi assim, foi assado. Então, por exemplo, o que aconteceu com o Paulo, né? Quando a gente lê aquele relato lá do capítulo 9 de Atos, Paulo indo para Damasco e tem aquela visão do Cristo glorificado e ele desaba no chão, todo mundo fica sem saber o que está acontecendo, só Paulo consegue ouvir a voz de Cristo e ver aquela intensa luz que acaba por deixá-lo cego. Então, a conversão de Paulo foi assim dramática, de crise naquele momento. Existem pessoas que têm esse tipo de conversão e há outros que passam por um processo de conversão. Uma conversão gradual. Isso é muito comum entre os filhos de crentes criados em lar cristão, que ao longo do tempo vão firmando a sua fé e o seu compromisso com Cristo e tal, sem que tenha uma disrupção, assim, uma ruptura dramática na sua vida. Então, há esses dois tipos. Muitas vezes se discutiu sobre essa questão, sobre as pessoas precisam se converter, ter esse momento assim, mas, na verdade, a gente não pode fixar apenas um modelo de conversão como o único modelo válido. Timóteo, por exemplo, na Bíblia, Timóteo, no Novo Testamento, ele conhecia as Sagradas Letras desde a infância. Quer dizer, a conversão de Timóteo foi gradual, foi paulatina. Então, Paulo teve uma conversão de crise, mas Timóteo teve uma conversão gradual, mas ambos eram convertidos. Agora, uma coisa é absolutamente essencial. A conversão, todos precisam passar por uma conversão. Seja uma conversão de crise, seja uma conversão gradual, mas todos precisam passar por uma conversão para serem salvos. E aí nós vamos agora falar sobre os dois elementos da conversão, que é o arrependimento e a fé. Iniciando agora com o arrependimento. Para a gente começar a falar e a pensar sobre arrependimento, vamos pensar o que o Evangelho nos conta sobre dois discípulos, Pedro e Judas. Esses dois discípulos cometeram o mesmo pecado. O que foi? Traíram a Jesus. Pedro negou a Cristo 3 vezes lá no pátio da casa do sumo sacerdote, e Judas foi aquele, todos nós sabemos, aquele que o vendeu, né, por 30 moedas de prata. No entanto, o que aconteceu? Todos dois, se vocês lerem com atenção, todos dois reconheceram que tinham pecado contra Jesus. Tanto Pedro quanto Judas. Todos dois sentiram uma profunda tristeza
pelo fato de terem cometido um pecado contra Jesus. No entanto, o final da história de um foi completamente diferente do final da história do outro. Qual a diferença entre esses dois personagens? Que foi diferente entre eles dois? Bom, então qual a diferença entre esses dois personagens? Pedro arrependeu-se, mas Judas sentiu remorsos. Essa foi a grande diferença entre esses dois discípulos. Pedro arrependeu-se, Judas sentiu remorsos. Então, Paulo nos fala de uma tristeza segundo Deus e uma tristeza segundo o mundo. Então, o arrependimento é a tristeza segundo Deus e está ligado diretamente à pessoa de Deus e à sua santidade. Então, no arrependimento, a pessoa sente a tristeza por ter ofendido a Deus. Sente tristeza por ter ofendido a um Deus santo. E o que em suma, nós vemos no arrependimento. Já o remorso é o que Paulo, em 1 Coríntios, chama de tristeza segundo o mundo, é apenas a tristeza pelas consequências do pecado, e não pelo fato de ter ofendido um Deus santo. O remorso está focado apenas nos prejuízos que a pessoa sofre devido ao mal cometido. Então, o remorso, ele está focado na pessoa que cometeu o ato, do qual ele sente remorso. Enquanto que o arrependimento, o foco está em Deus. Então, essa é a grande diferença. Foi isso que diferenciou Pedro de Judas. E aí determinou o final daquele processo. Pedro voltou à comunhão com os outros discípulos e com Jesus, enquanto que Judas, cheio de remorsos, acabou se suicidando, né? Então, nós vemos que a tristeza segundo Deus produz vida e a tristeza segundo o mundo produz morte. Anthony Heckman, que é o autor que nós estamos utilizando para dar essas aulas, ele afirma que o arrependimento pode ser definido como um retorno consciente da pessoa regenerada para longe do pecado e para perto de Deus, numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimento e vontade. É o que Paulo nos diz, né? Se estamos em Cristo, então somos nova criatura e tudo se fez novo. Nós temos 3 aspectos do arrependimento. O aspecto intelectual. A pessoa reconhece a santidade e a majestade de Deus, ao mesmo tempo em que reconhece a sua pecaminosidade e a sua fragilidade, tal como aconteceu com Isaías, né? Isaías, lá no capítulo 6, ele vai falar, né, quando ele tem aquela visão do trono de Deus, ele, ai de mim, porque sou homem pecador, tenho os lábios impuros e vivo no meio do povo de impuros lábios. Então, ao ver a glória de Deus, a majestade de Deus, ficou realçado a sua pecaminosidade. Isso é um dos aspectos, o aspecto intelectual do arrependimento. Por causa disso, é que há necessidade da pregação conclamando os homens ao Evangelho. Envolve conhecer que Deus é santo, que ele odeia o pecado e que a sua ira é justa e santa, certo? Quando pune o pecador, e reconhecer também que Deus está disposto a perdoar os pecados e que ele mesmo
proveu o meio de perdão, que foi a morte de Cristo e a sua ressurreição. Tem também um aspecto emocional, aquela tristeza por ter ofendido a Deus, e também tem a alegria do retorno à comunhão com Deus. Então, existe no arrependimento uma profunda tristeza por ter ofendido a Deus, mas, ao mesmo tempo, também, quando se recebe o perdão, há uma profunda alegria, há uma alegria maravilhosa que enche o coração da pessoa que se arrepende. E há o aspecto volitivo, ou seja, o aspecto da vontade. Então, a vontade do homem está envolvida aqui também, né? Além de um retorno interior para longe do pecado e uma busca do perdão, também há uma mudança de perspectiva, aquela mudança de mente e de propósitos, né? Há uma mudança de perspectiva, mudança de motivação, e é óbvio que nós precisamos produzir frutos de arrependimento, ou seja, a vida precisa mudar. A pessoa que se arrepende, ela tem que abandonar o pecado, certo? E passar a viver uma vida diferente da vida que vivia anteriormente. Então, aspecto intelectual, emocional e volitivo, tudo isso envolvido no arrependimento. E assim como aconteceu com a conversão, que o arrependimento é uma das partes integrantes da conversão, existe esse paradoxo. O arrependimento tanto é atuação divina como decisão humana. A Bíblia nos ensina que é Deus que dá o arrependimento, certo? Ao pecador. Veja só, lá em Atos, no capítulo 11, no versículo 18, na segunda parte do versículo, diz assim: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 25, Paulo orienta o seu discípulo, né, a corrigir com gentileza os que se lhe opunham, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Ou seja, Deus concede o arrependimento. Assim, nós concluímos que para que o pecador se arrependa, é preciso que Deus o capacite, né? E essa capacitação é justamente a regeneração, da qual nós falamos lá no início da nossa aula. Entretanto, o homem precisa se arrepender várias e várias vezes. Nós vemos na Bíblia, no Novo Testamento, um chamado ao arrependimento, né? Chamado ao arrependimento. O Novo Testamento já começa com um chamado ao arrependimento. João Batista, quando vai começar o seu ministério, ele começa pregando: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Jesus, quando começa o seu ministério terreno, ele começa dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Pedro, quando ele, depois daquele episódio lá do cenáculo, né, quando há a descida das línguas de fogo, e o pessoal começa a falar em vários idiomas e tal, então as pessoas começam a dizer: estão bêbados e tal. Que é isso? Como é que a gente está escutando esses homens iletrados falarem no nosso próprio idioma e tal, não sei o quê. Aí Pedro faz uma pregação sobre a obra de Cristo e tal, e no final os camaradas pegam e dizem assim: e o que é que nós precisamos fazer? Aí o que é que ele diz? Arrependam-se e creiam que Jesus é o Cristo enviado por Deus. Quando Pedro está pregando lá na escadaria do templo, depois de ter curado aquele paralítico, ele também começa a sua pregação dizendo: arrependam-se, ou seja,
Na Bíblia, nós temos inúmeras e inúmeras conclamações ao arrependimento, demonstrando que o homem, a vontade do homem está envolvida nesse aspecto aí do arrependimento. Agora, sempre lembrando, o homem só consegue se arrepender depois da regeneração. A regeneração, ela ocorre antes que o homem se arrependa, certo? E então, aqui, mais uma vez, no arrependimento, ocorre essa harmonia misteriosa que somente Deus compreende por completo. Para Deus faz todo sentido, mas para nós a gente não consegue conciliar a soberania de Deus e a responsabilidade humana nessa obra do arrependimento, né, da salvação. Podemos dizer, assim como havia dois tipos de conversão, há também dois tipos ou duas formas de arrependimento. Temos aquele arrependimento inicial, que é aquele arrependimento quando a pessoa, de repente, se encontra com Deus e vê a glória de Deus, como aconteceu com Isaías, né, por exemplo, e ele percebe toda a grandeza de Deus, a majestade de Deus, a glória de Deus, a santidade de Deus, e tudo isso revela o seu estado terrível de pecador. E então ele se arrepende disso. Então, esse arrependimento inicial é o arrependimento que está ligado à conversão. Mas temos também um arrependimento contínuo, né? Há um arrependimento contínuo, na medida em que nossa vida cristã é uma vida em que nós precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Só conseguiremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor se nós nos arrependermos dos pecados que nós, infelizmente, continuamos a cometer. Então, essa é a razão pela qual nós temos que nos arrepender, e é por isso que, por exemplo, nós temos, durante os cultos, né, na nossa liturgia, nós temos sempre um momento em que é dada a oportunidade para que você possa confessar os seus pecados, arrepender dos seus pecados, e assim restaurar a sua comunhão com Deus. Então, esse arrependimento contínuo é sempre necessário. Então, esse arrependimento contínuo está associado à santificação. Nós estamos num processo de santificação, que, obviamente, vai envolver sempre essa questão do arrependimento, certo? E, finalizando, o último elemento que nós vamos ver hoje é a fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, certo? Então, veja, a fé envolve o intelecto, porque ela fala sobre a certeza, né? E envolve também as emoções, que é a convicção, né? Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza, intelecto, de coisas que se esperam, a convicção, emoções, de fatos que se não vê. Mas a gente precisa esclarecer, antes da gente nos aprofundar, antes que a gente se aprofunde um pouco mais sobre a questão da fé, precisamos ver o que a fé não é. Então, a fé não é crendice. O que é crendice? É acreditar em algo sem nenhuma razão plausível. Então nós não somos obrigados a crer em tudo que nos falam, né? Então, isso muitas vezes cai em crendice. Nós temos que acreditar em
fatos. Acreditar em fatos. Também a fé não é credulidade, que é acreditar em algo sem nenhuma razão plausível, né? Crendice é acreditar em algo que não é real, credulidade é acreditar em algo sem nenhuma razão plausível. E a fé também não é superstição. O que é a superstição? Superstição é acreditar que um evento aleatório possa afetar outro, né? Ou condicionar outro evento com o qual não tem nenhuma ligação, né? Não tem nenhuma ligação. Então, a fé não é nem crendice, nem credulidade e nem superstição. Uma outra coisa que também a fé não é um salto no escuro, como já foi dito por aí por um escritor, né? Porque saltar no escuro é saltar para o desconhecido. Mas não é o nosso caso, né? Por quê? Porque nós temos a revelação bíblica. Nós cremos no que está revelado. A fé não tem também nada de escuridão, ao contrário. A luz de Cristo brilha sobre nós e nós podemos enxergar claramente, certo? Então, a fé, ela está baseada em fatos e em coisas. Que fatos são esses? Os fatos que estão revelados na Bíblia. Os fatos conforme estão descritos na Bíblia. Então, nós cremos na encarnação de Cristo, no seu ministério terreno, na sua morte e ressurreição pelos nossos pecados e na sua ascensão. Então, nós acreditamos nesses fatos. Esses são fatos dos quais nós cremos, nos quais nós depositamos a nossa confiança. Também nós cremos em coisas, mesmo que elas não estejam visíveis, como, por exemplo, a segunda vinda de Cristo, os novos céus e nova terra. Nós cremos nessas coisas, por quê? Porque nos foram reveladas pela Escritura. Não é uma história que alguém nos conta, que ouviu falar, que alguém disse, que alguém falou. Não. É o que está revelado na palavra de Deus, na Bíblia. Daí porque a importância crucial de nós nos apegarmos à Bíblia e estarmos sempre ancorados na Bíblia, naquilo que Deus nos revelou. Porque a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a redenção dos eleitos. Esse é o propósito da Bíblia. Revelar quem é Deus na perspectiva de que os eleitos venham a ser redimidos. Foi para isso que Jesus veio. Foi para isso que Deus escolheu um povo. Foi para isso que ele manteve uma linhagem desde Adão até Jesus, para que Jesus pudesse encarnar, para que a segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, pudesse encarnar e morrer pelos pecados dos eleitos, ressuscitar e ser assunto aos céus. Então, a Bíblia, meus irmãos, a Bíblia, nós precisamos estar ancorados na palavra, certo? Bom, falando sobre fé, espero que vocês não se sintam chocados, mas a fé não salva. Por que a fé não salva? Porque quem salva é Cristo. A fé em si mesma, ela não pode salvar ninguém. Vejam só, se você tiver fé num Deus falso, essa sua fé, por mais sincera, por mais fervorosa, por mais intensa que ela seja, ela não vai lhe salvar. Porque a fé é apenas um meio da salvação. Pela graça sois salvos mediante a fé, ou seja, a fé é um meio
da salvação. A fé é como se fosse o braço, a mão estendida em que Deus vai colocar a sua salvação, certo? O que importa é em quem você deposita a sua fé. Se você depositar a sua fé em uma outra coisa ou em uma outra pessoa que não seja Cristo e Cristo somente, essa fé não vai operar nenhuma salvação. Porque é Cristo que é o autor e o consumador da salvação. A fé só tem valia quando ela é depositada em Cristo, quando ela é posta em Cristo. Fora de Cristo, essa fé não tem valia de nada. É por isso que tem aquela história lá do grão de mostarda. Não importa o tamanho da fé, importa em quem essa fé está sendo colocada. Então, podemos dizer que a fé em Deus envolve a crença certa a respeito de Deus. A fé verdadeira está calcada naquilo que Deus revelou sobre si mesmo nas Escrituras. É por isso que nós precisamos conhecer as Escrituras e é por isso que nós precisamos pregar, porque a fé vem por se ouvir a mensagem e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Também a fé é um dom sobrenatural. O homem natural, ele não tem a fé salvadora. O homem natural tem crendice, o homem natural tem credulidade e o homem natural tem superstição. Por quê? Porque a fé genuína só brota do coração regenerado. A fé genuína só brota do coração regenerado. O coração de pedra, aquele coração de pedra que eu mostrei para vocês, só pode ter crendice, credulidade e superstição. Porque a fé genuína, ela é um dom sobrenatural de Deus. O que Efésios nos diz? Né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação e a fé são dons de Deus. É Deus que faz brotar a fé no coração do homem. Ok? Muito bem. Passamos agora para a conclusão da nossa aula de hoje. Podemos dizer com tranquilidade, finalizando a aula, que o homem natural é depravado, inimigo de Deus e alheio às coisas de Deus. O pecador só busca a Deus se antes ele for regenerado. Só então ele pode arrepender-se de seus pecados e crer na obra redentora de Cristo, ocorrendo então a conversão e o homem então sendo salvo. A partir dessa salvação, a partir dessa conversão, ele tem que chegar-se cada vez mais a Deus e ir crescendo na graça e do conhecimento de Cristo, continuando a exercer fé em Cristo e continuando a arrepender-se dos seus pecados e assim indo no processo de santificação. Ok? Muito grato.